Bem-vindos a mais um Araçatuba S.A. em mais uma semana de papo de altíssimo nível, não é isso, Caio? Pô, hoje promete. Essa semana estamos trazendo Sérgio Gotardi Pauliello, presidente da Cobrac, Cooperativa Agropecuária do Brasil Central, que esse ano comemorou no dia 3 de outubro 50 anos. Nós vamos falar muito sobre a história desse que é um negócio que a gente gosta muito de falar nas nossas conversas pessoais, né, Caio? Sim. Do associativismo, do cooperativismo e como que isso pode trazer e como se torna de volta algo no foco das atenções, até porque pode ser uma das soluções dos problemas desse país. Antes de começar o programa, como é praxe, precisamos agradecer aqueles que acreditam na gente. Os nossos parceiros, né, Rodrigo? Aguaraguá, Calu Cabeleireiros, A Mr. Kit. a Mr. Kit e ao Grupo Folha da Região. Então, você que quer pegar notícias na hora, notícias de relevância, assine a Folha da Região no 3636-7779. Sempre nós dois aqui, né, Caio, aprendendo. Nós temos que pagar esses entrevistados pelas aulas que nós temos, não é isso? Verdade. Traz o Sérgio para essa conversa. É sempre muito bom. E, bom, hoje promete, vamos conhecer aqui o Sérgio Pauliello, presidente da Cobrac. Sérgio, tem muita história para falar do Cobrac, fez 50, celebrando agora 50 anos. Parece que vai ter uma celebração de fato dia 4 de dezembro, é isso? Da Cobrac, só aproveitar o gancho aí da informação. Mas acho que a gente podia começar esse papo, né, Rodrigo? Você explicando um pouquinho, puxa, o que é Cobrac, de onde que surgiu o nome Cobrac? Como nasceu? Como nasceu a Cobrac e como é que está hoje? A gente dá esse panorama e aí você fala um pouquinho desses 50 anos, esse especial de 50 anos, a celebração que vai ter e por aí vai. Tá, ótimo. Não, eu gostaria em primeiro lugar agradecer a oportunidade que vocês estão dando para a gente poder trazer aqui alguma informação a respeito da Cobrac. Acho que é um fato relevante o cinquentenário da Cobrac, até mesmo porque a Cobrac tem uma história interessante em Araçatuba e região, até mesmo estendendo um pouco mais a sua influência pelo Centro-Oeste, pelo Brasil todo, principalmente no setor agropecuário, né? E é óbvio que, como tudo que tem 50 anos, uma empresa que faz 50 anos, ou qualquer negócio, ou uma pessoa que faz, tem uma história, né? E a história da Cobrac não deixa de ser interessante. Eu, obviamente, que há 50 anos atrás, eu ainda estava de calças curtas quando eu conheci a Cobrac acompanhando o meu avô materno. Ele ia lá comprar os insumos, e ele tinha um problema de efizema, não conseguia carregar peso, ele pegava, eu era o neto mais velho, para duas razões. Eu carregava os pacotes de criolina, benzocreol, aquelas coisas todas para a fazenda, e depois eu ia abrindo as porteiras para chegar até o fundo da fazenda e voltar. Eram 22 porteiras. Então, eu comecei a ter o primeiro contato com o Cobrac De menino. nessa fase de menino. Eu ainda estudava no IE, fazia o 4º ano primário, e na parte da manhã, e de tarde ele passava e às vezes nos pegava, ou me pegava junto com meu irmão, mais novo um pouco, mas eu é que estava mais junto com ele nesses momentos, né? Só um parênteses, Sérgio, quantos anos você tem? Eu fiz 60 anos agora. Você tinha 10 anos quando... 10 anos, de calças curtas. Eu conheci o Cobrac de calças curtas, né? Meu avô é um dos fundadores, junto com um grupo de 134 cooperados, que fizeram a primeira ata de abertura. Esses são os pioneiros, vamos dizer assim, né? Ele é o cooperado número 61. Ele é o primeiro grupo, o senhor Lindo Tedeschi, que obviamente é o cooperado número 1, né, que é o fundador e na ocasião era o presidente da Associação dos Criadores da Alta Noroeste, que é o embrião do CIRAM. Tá. E a Cobrac, na verdade, é uma estrutura que foi criada dentro da associação ou do CIRAM. Quer dizer, a Cobrac é uma filha, né, do CIRAM. Seria assim, a Cobrac nasceu para ser uma ferramenta de auxílio aos, vamos dizer, agricultores, aos agroindustriais, os agropecuaristas da ocasião. O fato, na verdade, obviamente que eu com 10 anos eu tenho uma memória de infância, vamos dizer, né, em que alguns fatos eram marcantes. O ano de 65, eu ainda menino, me lembro muito bem dos aviões da FAB sobrevoando a cidade, aqueles monomotores caças, que estavam aqui em busca de bois para serem abatidos no frigorífico Temaia, que estava debaixo de intervenção.
Foi em logo 65. Depois, 65. Pós-golpe. Os militares assumiram o governo em março de 64. Né? Em 65 eles estavam aqui. Houve toda uma movimentação política naquela Sérgio, agora eu vou fazer então, já que você fala bastante de história, antes de você continuar a história, eu tenho uma dúvida. 64, quando acontece o golpe, o João Goulart, o Leonel Brizola e o Tião Maia eram sócios? Eu não posso afirmar se eram sócios ou não. Mas reza a lenda? Se não eram sócios, eram próximos. Porque o que reza a lenda que a gente acaba... Eu gosto muito de história, eu gosto muito de ler, eu gosto muito de conversar com as pessoas. É uma história interessante. Que o pessoal saiu com um avião cheio de dólar daqui para a Austrália. Fato ou lenda? Paraguai. Acho que é... Tem um pouco de lenda nisso? É difícil você comprovar, mas a verdade é que eu ainda menino também me lembro do João Goulart desfilando em carro aberto aqui na Praça Rui Barbosa. Os cavalos da guarda montada na frente, ele no carro, conversível, obviamente, acenando para a população, isso antes do golpe, obviamente. E ele já veio existia um nesse vínculo dia. Com o Tião Maia, existia um vínculo forte. de amizade muito forte. Eram amigos. O Tião tinha uma habilidade, um carisma, uma simpatia. Ele nunca ficou longe dos governos. O tempo em que Juscelino Kubitschek era... Porque o frigorífico é antes desse período, o frigorífico é da década de 50, né? Em que meu avô também foi um dos acionistas. Vários pecuaristas de Araçatuba se cotizaram, compraram ações do frigorífico Temaia para ajudar a erguer a estrutura, porque antes eram multinacionais, a Swift Armor, a Anglo, eram as empresas que compravam o gado. É interessante a gente falar sobre isso, porque tem até um pouco a ver com o surgimento de uma cooperativa de brasileiros, até para se ajudar, para uma ajuda mútua, talvez. Por exemplo, quando saiu um Temaia da vida, que você está dizendo que foi cotizado para que pudesse levantar um lugar onde eles pudessem não ficar dependentes das multinacionais. Exatamente. Ou seja, o espírito nacionalista nessa época estava muito forte. Já. E o Brasil vinha numa dinâmica, o governo Juscelino era um governo dinâmico do Brasil se abrindo ao mercado internacional, crescendo, desenvolvimento, época da Bossa Nova e Brasília, vamos dizer. Né? Tião Maia participou da Cobrac ou não? O Tião Maia, ele teve também participação, os irmãos foram sócios da Cobrac como cooperados, mas não foi bem, ele não participou bem da fundação. Porque na verdade, 65 foi o inverso. Né? O que acontece? Com a intervenção do governo militar no frigorífico, o Tião chegou até a ser preso, foi para o Rio de Janeiro, junto com outras pessoas de Araçatuba aqui, que eram sócios e tudo mais, amigos, até que se apurasse se tinha algum conteúdo ideológico ou era algum conteúdo financeiro, econômico na situação. Né? Mas o frigorífico ficou debaixo de intervenção. E os militares vieram aqui para que não houvesse um desabastecimento de carne. Na verdade, eles compravam os bois dos pecuaristas, mas alguns pecuaristas resistiam. E os aviões que estavam aqui, que pousavam lá no campo, no bairro Santana, eram para fazer vistoria nas fazendas. Então, eles passavam, sobrevoavam as fazendas, localizavam as boiadas e depois vinham contactar o proprietário, dizer, olha, senhor Rodrigo, o senhor vai embarcar 100 bois, senhor Caíto, o senhor vai embarcar 200 bois. Assim. Não, mas eu não tenho. Tem sim, nós sobrevoamos, o senhor tem, e é bom o senhor entregar. Mas não era confisco, era pago. Tinha lá um valor justo de mercado que acabava se pagando. Mas era uma ação de força, uma situação compulsória. Compulsória, exatamente. Houve resistência de um e de outro. No final, todo mundo acabou entendendo a situação do país e se enquadrou, vamos dizer assim. Né? Uns mais, outros menos, mas acabaram se enquadrando. Havia pecuarista que durante o dia guardava as boiadas debaixo dos barracões dos currais, que às vezes eram barracões grandes, para esconder e soltavam os bois à noite para pastar. Mas isso também foi descoberto e no final acabou-se paralisando a atividade do frigorífico. Então havia uma intervenção. O pessoal de Araçatuba, os pecuaristas, que participaram da construção, foram acionistas do frigorífico, não queriam ver a estrutura parada e quiseram, então, assumir o frigorífico. Na verdade, a origem da Cobrac era um grupo de agropecuaristas que queriam que o frigorífico Temaia continuasse, mas através dessa cooperativa. Ao mesmo tempo, essa intervenção, como os militares não tinham e não são do ramo, vamos dizer, de frigorífico, eles trouxeram, se eu não me engano, os irmãos Fieldini. Era uma família que já estava na atividade, que veio e assumiu o frigorífico.
Então não foi possível o grupo de Araçatuba, de agropecuaristas, assumir o frigorífico. Já havia alguém direcionado para a estrutura. Né? Sérgio, nós precisamos encerrar o primeiro bloco e vou deixar aqui, porque o papo está muito bom, muito gostoso, e história é uma coisa, para a gente conhecer negócios de sucesso que perduram por 50 anos, tem que conhecer um pouco da história. A origem. Exatamente. Então, vamos continuar com essa história no segundo bloco. Guarde mais um minutinho aí. Até lá. Bem-vindos de volta ao Araçatuba S.A., comemorando os 50 anos da Cobrac, aqui com o Sérgio Pauliello, presidente da Cobrac. Sérgio, papo legal, contando aí como que a gente descobre que o espírito nacionalista de uma cooperativa de sucesso que perdura aí 50 anos, tem toda uma história, tem todo um passado que vai se entrelaçando. Você falou de Associação dos Criadores da Alta Noroeste. Isso. Né? Que foi o embrião do Ciram, que ia ser um sindicato. Um sindicato não ia poder ter como finalidade, por exemplo, comprar sal em grande quantidade para mineralizá-lo numa determinada proporção ideal e não teria essa finalidade do sindicato. Não. Então, a Cobrac provavelmente foi bolada pensando, poxa, vai ser o nosso braço mercantil. Econômico. É mais ou menos por aí? Então, continua essa história pra gente. Eu continuo frisando que eu era garoto, mas a memória, depois conversando muitas vezes com o senhor Lino Tedeschi, que foi o pioneiro, né, era exatamente isso. Como não houve essa possibilidade desse grupo assumir o frigorífico, eles também não quiseram se dispersar, porque já havia todo um trabalho, não é, de participação e tudo mais. Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos montar aqui uma cooperativa para comprar os insumos e redistribuir, ou revender, não é revender, na verdade, cooperativa, fornecer aos cooperados, né, porque são os donos do negócio, para que a gente possa ter custos menores na nossa produção, na nossa atividade. Poder de compra em quantidade. Porque havia uma loja muito forte aqui em Araçatuba, obviamente que eu não vou declinar nome, ela ainda existe, né? Por incrível que pareça, também tem méritos aí. Era aqui em Presidente Prudente. Era um irmão aqui e outro irmão em Presidente Prudente que, de certa forma, monopolizavam o mercado de insumos, né? E impunham os seus preços. Quando a Cobrac veio, ela quebrou esse ciclo também, porque começou a fornecer quase que a preço de custo, né? Mantendo os custos da estrutura. Então ela iniciou lá no fundo da General Glicério, na beira da linha, no final da linha ali, não tinha transposição da linha, a transposição era na Rua Bandeirantes, ao lado, paralelo. Ela alugou um prédio e esse grupo do 134, e logo na sequência já houve uma adesão muito grande. Os 134 fundadores serão inclusive homenageados no dia 4, uma placa com todos os nomes constando. Os in memoriam provavelmente os filhos receberão ou não? Não, a placa é uma placa única em que está mencionado todos os 134 nomes, né? O que tem é que esse pessoal, então, aderiu à ideia e foi fortalecendo, e ela começou a crescer, mas no sentido de fornecer ferramentas, insumos veterinários. E aí surgiu a ideia, no Brasil estava se falando muito da mineralização do gado, porque antes era sal grosso, era sal puro. Sal puro, e às vezes punha-se criolina num pouco do sal, que era para matar verme, era uma coisa meio empírica, assim. Colocaram lá. Há 50 anos atrás, é que eu falo, o setor agropecuário no Brasil deu um salto fantástico, é uma resposta à sociedade que é preciso até dimensionar isso de forma mais honesta, mais transparente do que benefício que o agronegócio trouxe para a sociedade brasileira e até mundial. Mas, enfim, eles começaram a fazer a mineralização do sal. E aí foi quando comprou o primeiro patrimônio, a Cobrac comprou um barracão em frente a essa área alugada, a loja, e começou a mineralização de sal. Ainda próximo da General Glicério ali. Na frente, entre a Bandeirante e a General Glicério, aquele barracão que hoje está ali demolido, um terreno ali que era a Cobrac, a fábrica antiga, né? Ali era a fábrica com a betoneira que misturava os minerais no sal grosso, né? Começou ali. Depois disso, ela adquire o terreno em que ela está instalada hoje, no entroncamento da Rondon com Eliezer. Que se eu não sou tão avoado, a empresa da qual você não citou o nome é vizinha de você, era vizinha ali.
que vendia o resto das coisas. É vizinho hoje, atualmente. Não, antes ela ficava quase que no centro, ali na Olavo Bilac. Tá. Entre a Oswaldo Cruz e a 15 de novembro. Era uma bela loja, entendeu? O showroom dela todo ali. E ela ficou, a Cobrac ficou bem tacanha, lá no fundo da General, no beco ali, na 15 de novembro, que era uma onde rua... era a antiga zona do Meretrício. Pode falar. Era um pouquinho antes, mas era na rua da delegacia ali, quer dizer, era um ambiente meio... Eu já faço um parênteses. Eu acho que para que você possa entender. Maldito para outros. Maldito para as esposas da época. Pode ser. Né? Mas um livro que eu quero deixar aqui, um abraço pro... que chama Letras de Chumbo, a história do Fernando Sávio. Né? É um belo livro. Eu fiz a leitura. Você fez a leitura? Poxa, conta muito sobre essa história de Araçatuba. Acho que vale a pena ler para conhecer um pouco da nossa história. Vale, porque Araçatuba cresceu por conta da zona, vamos dizer assim, traduzindo em miúdos. Era a última parada do trem. Né? Não sei se cresceu em função disso, mas que era famosa por causa disso. Era. Mas ela começou tacanha ali. E depois comprou esse terreno lá no entroncamento, que não construiu nada. Haviam projetos, se não me engano, o Dr. Roberto Friuli, que era arquiteto, projetou uns barracões, que seria o futuro da Cobrac. Houve uma certa contestação na aquisição dessa área, que era uma área meia úmida ali, era uma antiga olaria, um varjão, exatamente. Então, é impróprio para construção e tudo mais. Em termos de logística, é fantástico. Né? E... nesse interim, as indústrias Matarazzo, que estavam aqui em Araçatuba, juntamente com a Braskem, outras indústrias, Araçatuba foi um grande centro produtor de grãos, algodão, amendoim, tudo isso era beneficiado, tinha agroindústria de fato. Ali onde é o prédio atual da Cobrac, ali na Mário Covas, né, era a indústria Matarazzo. Tanto é que a arquitetura do prédio... É muito parecido com os prédios da indústria Matarazzo. É o mesmo arquiteto. O Conde, ele trouxe um arquiteto inglês e ele projetou. Se você for lá tem os Shows Country em São Paulo, Vila Santo Antônio, como é que é lá na Água Branca ali e tal. É tudo o mesmo estilo. As indústrias Matarazzo foram projetadas por esse arquiteto inglês. Né? Enfim, estava lá no Banco do Brasil. O Banco do Brasil tinha pego, não sei por que razão. Isso foi na gestão ainda do seu Orlindo Tedeschi. Ele foi e adquire o prédio do Matarazzo. Assume a dívida no banco, essa coisa e tal. Também houve contestação nesse sentido, ao ponto dele ter até se colocado na condição de que ele eventualmente ficaria com o negócio e a Cobrac não teria que arcar com isso. Depois acharam melhor, não, que realmente o prédio era muito bom, e de fato é uma relíquia. Né? Você conhece o prédio do Matarazzo, as paredes são... Alvenaria estrutural de tijolo, é bem em estilo inglês mesmo. E fantástica a estrutura. Enfim, ele assume essa condição, aí o pessoal, não, vamos ficar... Vem a primeira eleição na Cobrac, a primeira disputa. A eleição em que o Glauco Vicente Faleiros assume no lugar do seu Orlindo é justamente nesse momento. Né? Então, depois da aquisição. Depois da aquisição. E tinha uma dívida a ser paga, quer dizer, não era também barato, não pegou na Bacia das Almas, era um valor que precisaria cobrar, que estava fazendo frente. O Banco do Brasil tinha cobrado o que valia. Ele tinha uma avaliação judicial, penso eu, alguma coisa para bater alguma dívida do Grupo Matarazzo que tinha que ser respeitada. Nós vamos encerrando esse bloco, que é o segundo bloco, que era para ser o bloco mercado. Vamos falar de mercados, das competições, que existe uma cooperativa com uma empresa privada, mas eu gostaria de deixar uma pergunta para o bloco Pimenta, que é o seguinte. O que aconteceu com Araçatuba, Sérgio? Porque tanto de coisa que você falou que Araçatuba tinha... a ferrovia passando na cara dos barracões ali do Matarazzo, que é onde está a Cobrac hoje, onde estão tudo passando ali. Era um complexo agroindustrial ali. Exatamente. Por que não deu certo? Responde isso no próximo bloco. Bem-vindos de volta ao Araçatuba S.A., um programa para lá de especial, em comemoração aos 50 anos da Cobrac, com seu presidente, Sérgio Pauliello, da qual nutro uma amizade. Compartilhamos dos mesmos ideais, né? As mesmas ideias. E a pergunta que eu deixei para começar esse bloco Pimenta, não é nem no intuito de simplesmente apimentar, é no intuito de que no momento em que vivemos essa situação do país, a gente percebe que o Brasil
Ele tem um viés agropecuário. Nossa, aqui não neva. É uma vocação, né? Uma vocação. Aqui não neva. Nosso clima, é calor, mas é um calor bom para agroindústria. Tudo conflui para um sucesso. O Araçatuba, nós estamos falando de 1965, 66 ou 70, que já seja. Com ferrovia. Eu vi uma foto hoje no Facebook. Tinha tantas linhas paralelas que aquilo era um negócio, um fenômeno para a época. O que aconteceu, Sérgio? Porque mesmo a Cobrac completando 50 anos, ela passou por momentos de dificuldade nessa história dos 50 anos. Passou. Como um país como o nosso, que pode produzir o ano inteiro, sabe? Que tem tudo para dar certo. Tem pessoas que a gente fala assim, o problema do Brasil é o brasileiro. Não é, pô. Não, de jeito nenhum. A prova está aí, foi em 1965 fazer um cooperativismo para comprar, para ter poder de compra, para otimizar, para fazer um sal com qualidade. Eu me lembro, né, quando meu pai teve fazenda, que comprava da Cobrac porque o sal da Cobrac era o sal da Cobrac. Exatamente, era. Então, o que acontece, Sérgio? Explica pra gente, pelo menos para nossa geração entender. Rodrigo, a gente precisaria de uns 3 programas para poder entrar nesse tema, porque ele é apaixonante de certa forma. Mas nós podemos fazer um outro aí, não pela assim, não para tratar de Cobrac, mas para tratar da história de Araçatuba. Porque a gente tem que aprender um pouco da história para não repetir. Eu não sou nenhum historiador, não tenho estudo nessa área. Eu sou agrônomo de formação e no final me vi envolvido numa pipineira em que eu me transformei num administrador e num bacharel por força de circunstância. Né? Mas é possível se traçar. É todo um ciclo também calcado no agronegócio, na agropecuária. Quando a imigração italiana, os colonos vieram para cá derrubar mato, era café, a terra era fértil, a terra foi se esgotando, aí passaram para a agricultura, algodão, milho, amendoim, houve um esgotamento também, aí veio o ciclo da pecuária, a pecuária entrou justamente porque as terras estavam mais degradadas. Depois da pecuária, o que veio foi o ciclo da cana, não é? Através do Proálcool na década de 70. Então, só para te entender de uma questão, eu não sou agrônomo, né? Mas assim, sempre gostei demais dos assuntos da agronomia. Quer dizer, nós tínhamos uma terra roça, né? A terra vermelha ou a terra roxa. Né? A roça, porque é de roça para roxa, mas era a terra vermelha. Café, agricultura. Grãos. Aí a terra foi degradando. Esgotando. Jogaram colonhão, que pastagem. Depois da pastagem veio a cana. A cana que ela usa a terra quase como uma estrutura, porque ela mesmo as pessoas começam a... Aí a química, né? Você tem que dar suporte, ela passa a ser, a terra passa a ser um substrato. Mas a terra é uma coisa fantástica, se você trata dela bem, ela responde também bem. Né? E voltando um pouquinho no seu questionamento, eu falo o seguinte, o Brasil só aguenta o que aguenta porque ele é movido à fotossíntese. Isso é uma vasta extensão territorial, com uma bela insolação e um regime de pluviosidade muito farto, abundante. Às vezes ela pode estar escassa no Rio Grande do Sul, mas ela não falta em Goiás. Ela falta às vezes na Amazônia, mas sobra aqui no Mato Grosso do Sul. Sim. E isso tem nos dado uma condição de crescer e suportar o desaforo que a elite política tem feito com o Brasil desde antes do tempo do seu João Goulart. Elite entre aspas, né? Vamos colocar. Elite política, entre aspas. Há as várias exceções, mas não aprenderam ainda a potencializar e a respeitar aquilo que o Brasil pode ser. Até hoje, aliás, hoje de uma forma impressionante, numa deterioração. E só vai aguentar, o Brasil só vai superar essa fase toda, essa crise, com 2 coisas que nós já comentamos aqui. Uma, associativismo das mais variadas formas. É a agregação das pessoas. É um poder coletivo, né, que precisa estruturar. Uma participação um pouco mais dos indivíduos. A sociedade brasileira deixou tudo muito entregue ao Estado. Isso foi uma lástima. Quanto mais o Estado entra na vida do cidadão, ele entra na vida das pessoas, ele mais se torna um fim em si próprio e não um meio através do qual a sociedade devia ser amparada e respeitada. O que precisa é a nação crescer como um todo com equilíbrio econômico e social. O que não se faz em termos de política no Brasil. E Araçatuba, de certa forma,
não foge à regra. A estancagem ou a paralisação de Araçatuba, que inicia-se no final da década de 50 ou na década de 60, foi justamente por uma dicotomia, uma disputa, uma polarização de grupos políticos. Sim. E que um iniciava algumas obras. Petróleo, por exemplo. Isso, Então era o pé de macaco e o galo cego, desculpem, mas era o que falava na rua. Isso gerou, é como hoje você vê PT e PSDB, de certa forma, uma polarização política que o maior prejudicado é a própria sociedade. Isso tem que acabar. Mas é porque também não se busca resultante, né? É um choque puro, né? Exato. Você não consegue um falando mal do outro, mas ninguém mostrando olha, o caminho é esse. Não, se fosse só falar mal, estava bom. O problema é que um iniciava uma obra e quando o outro assumia, paralisava, abandonavam todas as obras. Isso é recurso público, não é do candidato do eleito. E vice-versa. Até que houve o período da UPA, da qual o avô do Caíto é um dos fundadores, juntamente falecido Aguinaldo Ferraz. Eu tive o prazer de conhecê-lo fazendo cálculo. E eu ainda menino também de calças curtas, eu vi a origem da UPA no rancho do Paulinho, num churrasco de domingo com Florivaldo Prates, o Forato, o Aguinaldo Ferraz, o Aristides Borim, o Roberto Frio, enfim, um grupo de amigos da sociedade, empresários de Araçatuba, gente radicada aqui, com boas intenções em quebrar esse ciclo de Cuiabano e Venturoli. E você vê uma coisa interessante. Naquele tempo, me parece, juntar 134 pessoas para fundar uma cooperativa. Ou fazer uma UPA, como você está colocando. Colocou várias pessoas dentro de um churrasco discutindo política. E depois foi para o Lions Club, do Lions para o Rotary, e para a maçonaria. E assim foi indo. Criou-se o movimento e aí... E aí minha pergunta para você é o seguinte, Sérgio, de forma rápida, acabaram com a educação moral e cívica do povo, justamente porque hoje a gente não consegue juntar meia dúzia de gato pingado? É um erro, né? Educação moral e cívica. Ou essa Organização Social e Política do Brasil. Isso devia ser obrigatório, desde o primário, né? Eu ainda tive, acho que eu sou da geração passada. Eu tive aulas disso. A gente tinha noção de pátria, noção do que é público, coisa que se perdeu aí no tempo, né? Mas eu acho que a gente está vivendo um momento diferente. A Cobrac, por exemplo, ela passou de fato por uma crise muito grave. A história da Cobrac é de sucesso, apesar das disputas de grupos, né, alternando até mesmo as presidências, em que houve alguma solução de continuidade. Houve diferenças de grupos, de correntes filosóficas nas presidências? Não, filosófica não, porque na verdade você tem uma estrutura que você tem que respeitar, mas ela foi crescendo, expandindo, aí comprou máquina de algodão, além do sal mineral, e foi abrindo filiais e tudo mais, numa jornada de acertos e erros. Que é natural. Que é natural, não é? Eu faço uma análise bastante crítica, porque eu venho participando da Cobrac desde a gestão do Carlos Olinto Brandão, em 87, eu fui convidado a ser conselheiro fiscal. Desde então eu venho próximo, até que a situação acabou caindo nos meus braços aí, que não era esperado. Você está há quantos anos como presidente? Eu estou na presidência desde 14 de abril de 1997. Quase 20 anos, 19 anos aí, mais ou menos isso. Nós vamos encerrando esse bloco. Para chamar o bloco Tendências, eu gostaria de saber justamente, parece-me que no balanço, há muito tempo nós não tínhamos lucro, é isso? Resultado, como é uma cooperativa, acho que é superávit. Sobras. Sobras ou perdas. Sobras ou perdas. Eu quero saber no próximo bloco é tendência agora, 50 anos depois, a Cobrac ressurgir como o viés de negócio para o setor do agronegócio? Responde isso no próximo bloco, Sérgio. Bem-vindos de volta ao Araçatuba S.A., Bloco Tendências, e nós terminamos o Bloco Pimenta falando desse momento especial que vive a Cobrac. Estamos aqui comemorando 50 anos da Cobrac com o seu presidente Sérgio Pauliello. Sérgio, eu acho que até uma questão quase divina dessa situação de completar 50 anos, há pouco tempo já ter sobras da cooperativa para ser dividida entre os associados, muito provavelmente. E a gente constata
que o país vive o que vive por não valorizar a produção e valorizar a burocracia. Concorda que é uma tendência, então, novas Cobracs até surgirem, que eu digo assim, novas cooperativas em outros segmentos, em outros ramos, como da indústria, ou seja, que esse associativismo voltado principalmente à produção vai ser algo que pode salvar esse país? Sem dúvida, a Cobrac comemora os 50 anos depois de ter passado por situações extremamente difíceis na década de 90, ou mesmo 2000 até 2010. Nós só conseguimos ver uma condição um pouco melhor a partir de 2011, 12 aí, com a desimobilização de alguns patrimônios que puderam ser realizadas, né, e com isso liquidando as dívidas. Ela tem uma história de sucesso, mas teve também uma história de quase fracasso total. E você falou uma palavra divina, e é isso mesmo. Eu atribuo que o que aconteceu a Cobrac é mão de Deus. Porque somente quem estava lá dentro, que está lá dentro, que vê as situações pelas quais ela passou e aonde ela chegou, é algo abençoado. Ela realmente hoje distribuiu sobras, ou no ano retrasado distribuiu, com valores variáveis de acordo com o movimento de cada um, né? Mas foi a primeira vez na história da Cobrac que ela distribuiu sobras. Antes as sobras eram todas destinadas pela decisão de assembleia a fazer fundos de reserva. E com isso ela tinha dinheiro para fazer investimentos. Isso ajudou muito a Cobrac a crescer lá atrás, nos anos áureos, porque a máquina de algodão, de benefício de algodão, dava muitas sobras. Bom, esse período passou, acabou o algodão, uma série de fatores também, além de má gestão, levaram a Cobrac à crise que ela passou. Hoje ela está recuperada, a gente não está distribuindo sobra esse ano que passou, porque achamos melhor também reforçar a reserva. O caixa. Em decorrência disso, nós estamos fazendo um investimento esse ano. Na data 4 de dezembro, nós vamos celebrar o cinquentenário, nós também estaremos inaugurando algumas estruturas, elevadores, secadores, uma nova oficina mecânica, uma nova subestação de energia, ou seja, a Cobrac agora deu uma estruturada para voltar a crescer no setor do agronegócio. Estamos colocando lá uma extrusora, nós vamos estar esmagando soja para fazer óleo bruto e farelo de soja que vai na composição da fábrica de ração. Então é todo um complexo e toda uma dinâmica que volta a existir, porém nós perdemos um certo tempo. Tempo é uma coisa que não se recupera. E é pena a gente olhar o Brasil, que vai perder muito tempo, que não vai se recuperar. Por conta desse momento que a gente vive. Por causa dessa situação que criaram aí em Brasília. Né? Que fique bem claro, né? Fique claro, Brasília. Né? Tem alguma coisa... Reflete, acaba refletindo aqui na base. Exatamente. Toda. Porém, eu vejo que a nossa capacidade de recuperação, eu falei, é um país movido à fotossíntese. Vejam o aspecto multiplicativo. Você pega 1 grão de milho, por exemplo, e em 4, 5 meses, você tem quase que 1 quilo de grãos. E você se planta até a soja antes, no caso aqui da região, para ficar bem um exemplo mais fácil. Você põe 1 grão, você colhe vários grãos. No mesmo semestre, ou na safrinha, como diz, você planta o milho e você colhe. Quer dizer, na mesma terra, na mesma localização, você consegue fazer 2 safras. Se você tiver irrigação, você faz até 3 safras. Países no mundo não têm essa capacidade. O Brasil só vai se reerguer através do agronegócio se o governo ou os governos que aí estiverem, seja quem for, derem a devida atenção. As cooperativas têm um papel preponderante, o fundamental nessa história. Eu não sei se vão surgir novas cooperativas, Rodrigo e Caíto, mas eu vejo, na minha visão estratégica desses anos na Cobrac, convivendo com demais cooperativas, que a solução é a aproximação, a incorporação, a fusão de uma cooperativa com outra e se criar um sistema de proteção nacional em que você vai ter um atendimento de insumos com valores justos, que eu possa ter um custo de produção compatível e possa ter lucro na minha atividade. Porque o lucro da minha atividade é que vai sustentar toda a estrutura dos meus funcionários, da agroindústria e tudo mais. É uma dinâmica positiva, é uma ação proativa. Eu acho que cooperativismo é fantástico na sua concepção, pode ser o educacional, eletrificação, pode ser hospitalar. Olha o sucesso que é a Unimed, e eu bem posso dar testemunho
da qualidade do atendimento na Unimed. Eu passei por lá e sei exatamente o que é uma assistência de qualidade. Você tem vários segmentos que você pode, transporte, logística, tudo isso cabe o cooperativismo. E é uma das soluções, uma das saídas que o Brasil vai ter que buscar. Né? Então, não sei se vão surgir novas estruturas, acho que vão se fortalecer as estruturas existentes e a gente passa a ter uma nova dinâmica. Nós estamos no bloco tendência, pode mandar. Tem uma que eu queria soltar aqui, acho que assim, tentar pegar alguns pontos que você deixou no ar aqui, Sérgio. Primeiro, você está comentando essa visão estratégica de se montar essa cadeia nacional, de porte nacional, que eu acho que assim, me parece uma proposta interessante. Eu queria saber assim, se já tem de fato, se está no campo da ideia, ou se já tem algum tipo de ação, algum tipo de articulação, de conversa entre essas cooperativas, né, visando a isso. E aí, nesse cenário, aproveitando para assim, dar um olhar para frente, assim, entender um pouquinho se esse não pode ser também, por outro lado, né, dada a conjuntura, um momento de ouro, talvez para você aproveitar. Uma das coisas que a gente conversava também há pouco no café, né, Rodrigo? Quer dizer, a questão do dólar, que está mais valorizado agora, essa é a tendência, imagino que seja ainda de continuar sendo valorizado. No entanto, quer dizer, ainda é bom por um lado para quem consegue exportar, não sei se esse pequeno, se quem atende a cobrar aqui exporta, hoje é só o mercado regional. Assim, para o Brasil é bom, é interessante no ponto de vista de exportação. No entanto, diz-se que também é um problema porque se importa muito do implemento que falam? Do insumo, exatamente, né? Os defensivos. Implementos nós somos quase autossuficientes. É o suficiente, tá. Também são as matérias-primas para os fertilizantes e para os é mais isso que é um produto mais químico, que ele é importado. Então, assim, aí nesse sentido, quer dizer, à medida que se transforma uma cadeia de porte nacional, você não consegue se desenvolver essa tecnologia de produção desses insumos aqui também. Isso não é um fator estratégico para esse setor, né? Já que nosso país é movido a fotossíntese, não faz sentido a gente ter essa matéria-prima, a tecnologia da matéria-prima por aqui. Então, é bem pertinente a sua colocação. Óbvio que se você fortalece essas estruturas, elas começam a ter potencial, o poder para entrar nos segmentos. O Brasil tem reservas minerais, por exemplo, de potássio, de fósforo, né, que são bases. O nitrogênio também, estava uma fábrica em Três Lagoas foi paralisada para fazer produção de adubo nitrogenado. Não é? Então, a gente, quer dizer, nas prioridades, a gente acaba pondo o agronegócio em terceiro plano. Não se fala nem da questão do transporte das estradas, das perdas que tem na colheita, no transporte e tudo mais. Eu acho que realmente, à medida que essas estruturas se entrelaçam, se fortalecem, a gente vai tendo uma certa autonomia. Já existe tecnologia suficiente para desenvolver a exploração disso. E a gente está cada vez mais autossuficiente. A importação, obviamente, para algumas matérias-primas, elas talvez não tenham ainda substituição hoje. Né? Mas há sim, a condição do país tem uma certa autossuficiência, ou pelo menos melhorar. Desenvolver a tecnologia para produzir. Já tem a tecnologia. O que falta de fato são é um investimento. É mais vontade política, eu diria, do que qualquer outra coisa. Encerrando esse bloco, para ir para o bloco, né, de encerramento, Sérgio, e perguntando com relação à tendência, concordo com o que você disse com relação à tecnologia, porque além de ser um país maravilhoso e rico nas questões naturais, né, ter terra, ter clima, nós temos boas faculdades de agronomia. Tem. Excelentes, talvez as melhores do mundo estejam aqui. Sem dúvida. Então, nós temos tudo para o sucesso. Basta um pouco de foco e vontade. Então, a minha pergunta para a gente ir para o bloco de encerramento é justamente essa. O que deve acontecer no próximo ano de 2016 pela ótica do presidente da Cooperativa Agropecuária do Brasil Central? Responde-se no próximo bloco, Sérgio. Bem-vindos de volta ao Araçatuba S.A., já no bloco de encerramento, num programa que comemora os 50 anos da Cobrac com o seu presidente Sérgio Pauliello. Sacanagem que eu fiz com ele, né? No último bloco, fazer uma pergunta dessa, tá valendo aí o cargo do Meirelles, do Levi, de repente, do jeito que você responder, você já vai lá e assume logo. Até o de presidente da República, Sérgio. A pergunta aqui, uma pergunta, mas na sua ótica, nos seus... Você está completando 50 anos da Cobrac, você tinha 10 nos seus 60 anos de vida, né? Já tem muita coisa vivida, já viveu muito e já pode falar assim, na minha ótica, na minha perspectiva, a probabilidade de acontecer isso são essas. E aí, Sérgio?
Você que esteve à frente de um negócio que, como você disse, a mão divina, o que aconteceu para sair do momento que estava e se tornar hoje de volta esse poder de força que é uma cooperativa como a Cobrac. Você assistindo tudo isso, vendo o país nosso rico como ele é, mas pobre como nós estamos deixando, como sair disso? Eu não tenho bola de cristal, obviamente, e nem faço exercícios econométricos, mas o feeling que a gente pode ter é de que o clima está correndo bem, agora está correndo bem, o que projeta pelo menos uma safra boa e poderá ter uma safrinha boa, isso em termos de agronegócio, né? Isso acontecendo dá uma embasada para o país, porque como você falou, não é o dólar valorizado, é o real desvalorizado. Sim. Você vai lá fora, ou você come meio Mac, Big Mac, ou você tem que pôr R$10 ao invés de R$5, como você punha antigamente para comer um Big Mac. A verdade é que nós perdemos, o Brasil perdeu em 6, 8 meses, metade do seu poder aquisitivo. Isso é uma perda drástica. A pessoa tem que entender, fica metade mais pobre, metade mais pobre. Exatamente. É como se pegasse metade do seu paletó. Você tem só agora meio paletó aí. O que tem é que o setor agropecuário, como as commodities hoje, principalmente soja, milho, carne, tudo isso passa a ser mercado internacional. Quando você exporta, em reais vem mais reais. Em dólar é a mesma coisa. Lá fora, sim, o Big Mac continua custando seus $2 e acabou. Né? Enfim, mas a perspectiva para o agronegócio é boa. Eu só não vejo perspectiva política muito boa. A perspectiva política, ela bate no econômico, está batendo no econômico. Não fosse esse imbróglio em Brasília, a nossa dinâmica econômica estaria muito melhor. E isso, dependendo como for conduzido, a equação é fatal, ela deságua no social. E como deságua, de que forma e com que intensidade, ninguém sabe. Então é difícil fazer um exercício de futurologia. Tentar entender o que pode acontecer. O que pode acontecer. Está tudo ainda muito dependente da situação política. Mas eu tenho uma opinião pessoal, particular. Eu acho que tinha que fazer um limpa geral. Porque a máquina está muito agora, grande, o engraçado muito é o inchada. seguinte, Sérgio, desculpa, Rodrigo, é que eu entendo isso, mas assim, olha só que coisa engraçada. A gente teve a chance de fazer esse limpa no ano passado. Por que a gente não consegue fazer? Mas você diz fazer um limpa com relação a trocar a eleição? Urna, assim, de fato, assim, não ia ser geral, assim, você tem, ok, estamos falando só de governo e união, né, basicamente. Mas olha como é que é engraçado, como é que a gente não tem capacidade. Estou fugindo do tema aqui super. Mas assim, aproveitando, inclusive, da tua experiência, do teu conhecimento, por tudo que você passou, é que engraçado, por que nós, à luz do que você tinha comentado, é importante conhecer a história, por que a gente não aprende como sociedade? Mas, Caí, posso falar assim? Agora o Sérgio vai tentar ver se ele me avaliza numa coisa. Nós estávamos conversando aqui em off. Se a gente chegar na conclusão que para consertar esse país nós precisamos enxugar a máquina, porque todo mundo fala, precisamos enxugar a máquina, mas ninguém fala que enxugar a máquina, na verdade, é tirar o cara do carimbo. É falar, bicho, você sabe aquele concurso que você prestou, que você passou e que você tem, como é que é? Estabilidade? Tá na rua. Que? Tá na rua. Você e mais um montão. Vamos enxugar 1/4 da máquina. Tá resolvido o problema. Está resolvido o problema. E aí? Eu afirmo com muita certeza, quanto menor o Estado, maior a nação. Isso é seguro, é tranquilo. Nós não podemos mais carregar o peso que nós carregamos. Todos os poderes, as esferas de poder, seja o legislativo, o executivo, o judiciário, estão sendo um fardo excessivo para a nação que trabalha. Um fardo excessivo para a nação que trabalha. Eu não vejo perspectiva se não houver uma reformulação de todo o sistema econômico, político, eventualmente, e até um reflexo no social. Porque o que nós vivemos nesses últimos 10 anos foi uma grande ilusão. A disponibilidade de crédito sem criar a riqueza correspondente. A riqueza foi criada pela iniciativa privada. Nós, sim, fomos lá, trabalhamos com os nossos parceiros, com os nossos fornecedores e tudo mais. Nós geramos a riqueza de tal forma que eles acharam que isso não tinha limite. Mas tem limite, tem sim. Limite. Tem limite. Tem o limite da exaustão, do cansaço, do desapontamento,
né? Isso acaba. A Cobrac está na contramão desse momento. Eu digo a vocês, estamos investindo de recursos próprios algo em torno de 2 milhões a 2 milhões e 200, que para ela é um número muito grande dentro desse aqui, porque ainda estamos com dívidas sendo equacionadas, parceladas, mas fazendo investimentos para poder calcar ou fazer uma base para você melhorar na questão da nutrição animal e tudo mais, com, diga-se de passagem, tem que se registrar isso, com também recursos do governo do estado de São Paulo, a fundo perdido repassado pelo Banco Mundial, no programa Microbacias 2. A Cobrac pegou 800 mil reais, vamos dizer assim, para investimentos, e teria que fazer uma contrapartida de 400. Na verdade, nós acabamos pondo 2 milhões aproximadamente, um pouquinho menos, mas pode chegar aos 2 milhões, que ainda faltam alguns equipamentos acessórios, para a gente poder ter uma estrutura agora para crescer, para alavancar a agroindústria dentro da Cobrac. Gerando emprego da cidade. Gerando emprego, gerando Sérgio, frete, trazendo para a região mais no final do programa. E você quer ver o peso do Estado? Onde o Estado acaba com o país? As dificuldades pela qual a Cobrac passou, provavelmente, vou dar um chute, vieram de ações trabalhistas e ações fiscais. E dívidas bancárias. Sim, mas para bancar o fisco. Não foram negociadas. Depois, mesmo o juro extorsivo que foi cobrado, no endurecimento da negociação, isso acabou sendo contemplado, não é? Mas sim, você diagnosticou certo. O grande problema desse país, qual que é o tanto de imposto que pagou e as ações trabalhistas, porque se deu muito direito e pouco dever, no caso da relação capital-trabalho, para o lado do trabalho, sim, né, te deu muito direito, pouco dever, todo mundo vai chegar na mesma conclusão. O Estado querendo fazer o papel de bom moço, de Robin Hood, achando que está bonito fazer isso. Então ele fala assim, não, coitadinho, vem aqui, tá? Você tá seguro. O investimento, quem em sã consciência vai tirar o dólar dele dos Estados Unidos e vir investir aqui se tem esse jogo com essas regras malucas? De jeito nenhum. Não vem. Ninguém que tiver juízo. Não vem. Se a gente quer consertar esse país, precisa de fato diminuir o Estado urgentemente. A relação capital-trabalho tem que ser regradas muitas vezes pelo direito civil, pelo contrato. O cara aceitar trabalhar por X, isso tem que ser igual nos Estados Unidos. Exato. Ninguém vai aqui explorar ninguém. Exato. Tem uma regra mínima, mas dali para frente vale as condições contratuais. E fiscal, o que a gente paga de imposto nesse país é a brincadeira da brincadeira. E nem a cooperativa foge disso, não é isso? De jeito nenhum. A cooperativa hoje, o único diferencial que ela tem de uma empresa privada, digamos assim, é a isenção do PIS, COFINS no ato cooperativo. Se você é sócio da cooperativa, da Cobrac, você vai armazenar grãos lá, por exemplo, você não paga ISS, no caso municipal, e PIS, COFINS, porque você é dono do negócio. Na verdade, cooperativa é o seguinte, você produz um alqueire, você produz 100 alqueires, mas vocês não têm capital suficiente para ter um armazém, vocês se juntaram e nós fomos fazer o nosso armazém. Então, eu trabalho no meu armazém, eu estou pondo o meu produto na minha estrutura, ainda que eu tenha uma participação, mas o meu voto na estrutura é o mesmo que o voto do Rodrigo. Esse é um equilíbrio, é uma democracia, é uma estrutura muito interessante. Se a gente for fazer uma análise dos impostos que nós recolhemos, que são praticamente os impostos da iniciativa privada, o que daria para ter feito de investimento? Nós temos um parque agroindustrial em Araçatuba dos maiores e melhores possíveis. Com certeza não teria um desempregado na cidade. Muito provavelmente. Eu diria assim, porque vai começando menos, né? Porque você tem condição de, em cadeia, desenvolvendo uma coisa e outra. Quando nós passamos pela fase crítica e tentamos o recurso do RECOP, que era um programa de revitalização das cooperativas, feita no governo do Fernando Henrique, nós fizemos um projeto, fomos aprovados para receber 9 milhões e 400, era o pleito, aprovado nós 7 milhões e 200. Nós teríamos evitado toda a crise, porque nós teríamos liquidado as pendências, segurado o patrimônio e voltando a crescer. Por ingerência política, nós não tivemos acesso ao recurso. Não é caso de contar e falar, não é o momento, mas houve ingerência de ordem política que prejudicou a cooperativa e muito. Quando nós saímos
desimobilizando, nós saímos com recurso próprio, nós nunca tivemos um incentivo nenhum, a não ser agora esse da microbacia, até por mérito da cooperativa, né? Mas não houvesse essa interferência do Estado, essa boca voraz que o Estado tem nas 3 esferas, eu reafirmo, municipal, estadual e federal, as empresas, a sociedade civil já estaria num patamar econômico e social e de padrão de vida e de felicidade muito maior, melhor do que a gente está vivendo hoje. Então é preciso sim, eu sou muito favorável à redução do tamanho do Estado. O Estado tem que ser minimalista. As relações de trabalho em outros países mais adiantados, ela é regida, tem regras, mas se você quiser trabalhar de manhã numa empresa, por hora, recebendo por hora, à tarde noutra e à noite noutra, é um problema seu. Quem limita a sua jornada é você mesmo. E no ato em que você termina a sua jornada, que o pagamento é semanal, você assina um recibo e ali naquele ato, tanto a empresa como você já está recolhendo um percentual para a Previdência, para a saúde, seja o que for, enfim, tributos, né? Terminou o vínculo. O seu tempo de prestação de serviço com a sua paga encerrou o vínculo. Aqui você às vezes tem sócios ocultos. Você falou ações trabalhistas. Quando a Cobrac entrou em dificuldade, nós precisamos fazer uma redução do quadro, fizemos um downsizing no peito. De quase 500 colaboradores, funcionários, nós chegamos a 16 e pagamos a todos. Mas tinha advogado trabalhista que ficava na porta. Punha gente dando cartão na porta, no horário de saída dos funcionários, dando cartão para ir lá mover a ação trabalhista. A grande maioria dos funcionários foi muito leal nesse ponto, porque nós fomos também bastante transparentes em dizer como estava a situação, e nós tivemos um passivo trabalhista realmente mínimo, ou muito pequeno em relação ao número de demissões. E isso hoje foi o que, na minha visão, salvou a Cobrac. Outras cooperativas, como a cooperativa de Cotia, que era um monstro exportador, Café Alta, aqui de Rio Preto, e outras, pecaram por não cuidar do passivo trabalhista, porque se o funcionário de fato tinha lá um direito de, por exemplo, R$5.000, o advogado dizia que ele tinha R$10.000 e a justiça acabava dando a ele 20, 30 mil reais. Isso acabou com inúmeras cooperativas no Brasil, né? Essa legislação que está arcaica e que não faz com que, inclusive, o trabalhador tenha essa liberdade de trabalho e de escolha da jornada e aonde e como trabalhar. Perfeito. Nosso tempo já mais do que estourou, Sérgio. Uma última pergunta, só para você responder sim ou não. Com essa crise, as pessoas estão mais propensas a se unirem para resolver o problema? Eu espero que sim, Rodrigo. Acho que a sociedade civil brasileira, ela precisa estar muito consciente do que está acontecendo e a solução somos nós mesmos. Nós não podemos mais ficar à espera de benemerência ou de favores, ou que vai cair um milagre do céu para nos tirar dessa situação. Vai ser com muito trabalho, com muito esforço e muito senso crítico e até mesmo visão política da situação. O problema nosso, volto a afirmar, é de ordem política. Esse país é fantástico. Eu tive, felizmente, na minha vida, a oportunidade de viver no exterior, estudar e viajar. São poucos os países, e particularmente Araçatuba e sua região, com as estruturas que já tem de forma natural, ou até mesmo com investimentos de outros governos que já foi feito em termos de energia, de acesso e tudo mais, rodovias, nós temos um potencial de desenvolvimento, de crescimento maravilhoso. Poucas regiões no mundo têm essa condição. O que precisa de fato é mais gestão e a gente precisa se engajar mais no processo político, sabendo escolher melhor aqueles que vão conduzir os destinos da nossa família, da nossa vida, da nossa empresa, dos nossos colaboradores, enfim, da nossa sociedade. O Estado não pode ser maior do que a nação. Exatamente. Perfeito, Sérgio. Muito obrigado. Parabéns à Cobrac pelos 50 anos. Muito obrigado a você que nos assiste. Precisamos agradecer sempre os nossos parceiros, né? A Água Araguá, Mr. Kit, Calu Cabeleireiros e ao Grupo Folha da Região. É importante deixar um pensamento, eu vou deixar um grifo meu hoje aqui, Caíto. Deve, Rodrigo. União. Nós precisamos nos unir pelo bem comum. E pelo bem comum não é um papo de, tá querendo fazer política, falar, não. Para que nós possamos ter um lucro justo todos têm que participar das decisões. Não adianta a gente se abster.
Parabéns aos caminhoneiros. Muitas vezes, com pouco estudo, se engajam num movimento como se engajaram, né, nessa última semana. Caíto, Legal. a palavra está contigo. Legal, Rodrigo. Obrigado. Bom, só agradecer, Sérgio. Obrigado. Acho que um belo panorama histórico aqui, também de visão estratégica. Vamos fazer um Araçatuba SA na história de Araçatuba. Vamos ter que fazer um especial. Posso Você já abriu fazer uma porta última aqui? provocação? Deve, claro. Pode? Já te falei isso. É tempo de mudar. É tempo de mudar. Mudar. A palavra é mudar. Movimento de união, defesa e desenvolvimento de Araçatuba e região. Maravilha. Vamos mudar? Até o próximo Araçatuba SA. Isso aí.